Constituição da República Federativa do Brasil é chamada de Carta Cidadã? Porque houve uma grande preocupação com essa valorização dos direitos individuais, os direitos da cidadania. E nós estávamos recém-saídos de mais uma ditadura e pareceu àquela época que era preciso, sim, reconhecer essa primazia daqueles direitos que foram tão ofendidos por tantas ditaduras que o Brasil sofreu. Eu acrescento uma outra coisa. Houve uma grande participação popular. A Constituição brasileira não nasce de um projeto de notáveis, e até houve um projeto de notáveis, mas a participação popular foi enorme. Nós recebemos aqui dezenas de milhares de sugestões constitucionais trazidas por pessoas do povo. Por que a Constituição sofre tantas emendas? Nós tivemos uma previsão de uma revisão constitucional. A Constituição é de 88 e essa revisão se deu em 1993. E, a rigor, eu lhe afirmo apenas por uma convicção política, que acabou se organizando só aquela revisão constitucional, porque havia a ordem constitucional do poder originário para fazer a revisão, mas não houve empenho em fazer uma revisão. Era só para queimar aquela ordem do poder originário e não se fazer uma ampla revisão que poderia haver um prejuízo a certos interesses políticos que não eram plenamente revelados. Mas a nossa Constituição de 88 optou, além dessa revisão, optou por um mecanismo de emendas para atualizar o texto. Então, nós temos uma facilidade na apresentação de emendas constitucionais aqui pelo Parlamento, é 1/3 de assinaturas dos membros de cada casa. Você tem as 67 emendas, mas você já tem seguramente perto de 1.000 propostas de emenda constitucional, e não são todas, é claro que vão se converter em emendas. A votação das emendas constitucionais é muito dosada, é feita com moderação. Mas a ideia é essa, é você ter um núcleo da Constituição assegurado pelas cláusulas pétreas, e os direitos individuais dessa nossa Constituição cidadã estão dentro desse núcleo, garantido que não sofre emendamento. E você tem os outros títulos que dispõem sobre assuntos que podem, sim, sofrer emendamento sem prejuízo da vida institucional do Brasil. Qual a importância da Constituição de 1988 para a consolidação da democracia? Eu acredito que a maneira até que surgiu no meio daquele momento histórico, porque a pregação da Constituinte vem com a pregação das diretas, vem com a pregação contra a ditadura, vem com a pregação pelo restabelecimento do habeas corpus. Foi um clima, foi um ambiente, foi um somatório de energias. Então, essa Constituição, ela é tão forte que, logo depois de promulgada, houve vozes que disseram: o país vai ficar inadministrável com essa Constituição. Mas o Brasil cresceu, o Brasil resistiu a crises enormes. Você tem pedaços dessas crises lá no Supremo Tribunal Federal. São processos enormes contra políticos que cometeram crimes, e o mais hediondo crime que um político pode cometer, o crime de corrupção. E a Constituição permitiu que, mesmo com a investigação desses crimes, com comissões de inquérito, com impeachment de presidente, o país jamais duvidasse, em qualquer momento, que haveria um risco institucional. Isto é a força da Constituição. O que a Constituição mudou no que diz respeito ao controle da constitucionalidade? Mudou muita coisa, porque o controle da constitucionalidade não é novo no Brasil, já existia, né, antes da Constituição de 88. A legitimação para propor as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, isso aí é que se ampliou, se estendeu para a sociedade. Então, entidades de caráter nacional podem ir diretamente ao Supremo para fazer esse controle da constitucionalidade das leis. Você tem a Ordem dos Advogados, as confederações, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, partidos políticos.
aquilo que antes era uma iniciativa só do Procurador-Geral da República ou só do Presidente da República, variando com os modelos, com as constituições que nós tivemos, isso passou a ser um direito da sociedade pelas instituições que a representam. Qual é a missão do Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, perante a Constituição de 1988? Olha, todo juiz tem o dever de examinar a constitucionalidade do que está ali autuado diante dele. A primeira preocupação do juiz, lá de primeiro grau, é sim com a Constituição. Claro que o Supremo Tribunal Federal é a instância na qual você faz o controle concentrado. Mas o controle difuso está lá no juiz de primeiro grau, magnificamente feito. E até que às vezes chega aqui ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário e você tem até alguma decisão com efeito vinculante. É possível ver mais de uma, assim, que veio lá do primeiro grau e o Supremo Tribunal Federal faz disso aí algo de repercussão geral também. Em quais momentos o STF fez valer o seu papel de guardião da Constituição? O Supremo é o guardião da Constituição, sim. Mas nós aqui também juramos defender essa Constituição. Eu me considero também o guardião dessa Constituição. Em defesa dela, já fui ao Supremo algumas vezes, já peticionei ao Supremo. Eu acho que você tem, assim, algumas mais relevantes exibições disso que o Supremo faz no seu dia a dia. Mas eu acho que uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, relatada pelo ministro Aires de Brito, que assegurou o que já está dito na Constituição, não pode existir qualquer lei que cerceie a liberdade de imprensa. Não pode, pura e simplesmente. Nenhuma lei pode impedir a manifestação do pensamento. Isso é uma liberdade que a humanidade luta por ela desde antes de Cristo. Muita gente foi morrendo ao longo do caminho na luta por essa liberdade. Acho uma decisão magnífica do Supremo Tribunal Federal.